ó Deus, ouve, ó Deus, o meu clamor. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Atende, ó Senhor, a minha oração. Vamos dizer mais uma vez: ouve, ó Deus, ouve, ó Deus. Enche as nossas casas, Espírito Santo. Senhor, que Tu possas andar por cada cômodo do nosso lar. Senhor, que Tu possas trazer aquela esposa para perto. Que Tu possas trazer o marido para perto.
Que o Senhor possa converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa vida é tua. Oh, aleluia. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Clame ao Espírito. Espírito Santo, passeia na tua igreja, Espírito. Espírito, enche o meu ser. Que o Espírito Santo esteja enchendo as nossas vidas, as nossas casas, os nossos corações. Aleluia. Aleluia. Eu vou inverter aqui um pouquinho, vou dar os avisos antes. Vamos dar os avisos dessa semana, irmãos. Dia 15 de fevereiro, nós vamos estar celebrando o aniversário da MCM, às 18 horas, né? Isso aí. Então, que os irmãos orem, as irmãs convidem suas amigas para estarem aqui. E vamos celebrar mais um ano de MCM. Essa organização abençoada, maravilhosa, que faz parte da base da nossa igreja. Então, que os irmãos orem. E tem um aviso aqui de ensaio logo após o culto com a MCM. Hoje o ensaio. 15 minutinhos para a gente passar o hino que nós iremos cantar no dia 15, tá bom? Hoje, ensaio, depois do culto, 15 minutinhos. Dia 22 de fevereiro, nós teremos a programação infantil. Esteja orando e colaborando conforme os anúncios da igreja. A necessidade, né, que houver, as irmãs irão colocar no grupo. Então, que todos estejam atentos. Provavelmente a gente vai pedir lanche para as crianças, né? Então, que os irmãos estejam atentos e dispostos a colaborar. E orem, tá bom? Dia 22 de fevereiro haverá essa programação infantil. Aniversário e inauguração da nossa igreja, dia 29 de março, irmãos. Glória! Amém? Amém! Aleluia! Aleluia! Ô, glória! Ô, glória! Isso aí. Vamos orar para que nosso Deus possa abençoar esse dia maravilhoso, como sempre é, todo ano. Aquela festividade. Estamos começando aqui, né, numa sede nova, falta muita coisa, mas Deus está provendo e vamos continuar orando e trabalhando para essa obra crescer. Dia 29 de março, tá? Separe este dia que será de grande celebração. Teremos a participação do coro e orquestra. Estejam atentos aos avisos do grupo. Tá ok? Nesse momento, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Não esqueçam da campanha do Pão Nosso. Tragam alimentos, porque tem famílias que precisam. Contribua. Aqueles irmãos que não podem trazer o peso, coloca ali no envelope como oferta para
pão nosso, tá bom? Não esqueçam dos nossos missionários. Nós temos um casal de missionários, pastor Joel e irmã Renata. Que os irmãos continuem orando pelo trabalho que eles têm, trabalho tão importante com crianças. Eles evangelizam as crianças. Então, que os irmãos possam estar orando e contribuindo também. E nós, irmãos, estamos também nesse mês de missões. A gente está meio limitado, porque a gente ainda não tem televisão para passar vídeo, essas coisas. Mas futuramente a gente vai falar mais sobre missões, vai voltar a falar sobre portas abertas. A gente nunca pode esquecer disso e continuar orando. Então, nesse momento, nós vamos cantar o hino 324, do cantor cristão. A irmã Dalina estará regendo. Os irmãos poderão vir à frente, trazer os seus dízimos e ofertas. Depois eu já passo a palavra para o pastor Diego. Tá bom, pastor? Amém. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amados,
A gente vai ter a oração pelas crianças e pelos aniversariantes, mas eu também queria já compartilhar com os irmãos que já estão cientes. Amanhã o Rodrigues vai operar 2 horas da tarde, está marcado para ele entrar na sala de cirurgia. Então a gente vai levantar um clamor por ele já agora, nesse momento. Eu pedi que ele não viesse ao culto hoje. Na verdade, eu pedi que ele não viesse a semana, porque a situação dele está bem delicada, ele está bem fragilizado e ele precisa ter forças para passar por uma cirurgia. Então ele vai ficar em casa hoje com a Cris lá, acompanhada dela. Então orem por ele, tá? 2 horas da tarde, os trabalhadores que estiverem aqui, eu vou estar com eles. Ele vai estar entrando na sala de cirurgia. Se você estiver em casa, algum lugar que você possa parar, pare e olhe por ele, porque a situação já está um pouco complicada. Inclusive, quarta-feira ele ficou internado, porque ele foi urinar e não urinou, só sangue. Não é urina com sangue, ele só urinou sangue. Graças a Deus, os médicos conseguiram normalizar e ele voltou para casa ontem à tarde. Eu tive com ele, mas ele ainda requer cuidados delicadíssimos. O tumor não se espalhou pelo corpo, mas ele está comprimindo os órgãos e está fazendo com que gere essa bolsa de sangue por ali, o que é perigoso demais aquilo inflamar tudo por dentro. Mas graças a Deus está marcado para amanhã já a operação dele. Então estejam orando por eles, tá? Segunda situação é da água do rio. Mas só Jesus, alguns irmãos já sabem, eu mandei o vídeo para alguns irmãos, filmei para poder levar para eles na segunda. Por que a gente não tem água da água do rio? Eu ficava intrigado, eu falei, Senhor, não é possível que eu não tenha água da água do rio, não tem como não ter água. Eu abria lá o hidrômetro, rodava o negócio, não entrava água, eu tinha que fechar porque não tem caixa d'água, vai direto. E o Paulo estamos fazendo testes para ver se não vai ter vazamento pela casa. Aí eu abri lá, não entrou água, bati no hidrômetro, falei, não é possível. Eu comecei a cavar o cano para a rua, para ver como é que estava a ligação. O que eu descobri? Eles botaram meu hidrômetro, mas não ligaram o cano da rua, tá? Um buraco. Está vazio, tirei, filmei, vou levar amanhã nele. Está lá, o meu hidrômetro é ligado ao cano da minha casa, e aí eles espertamente, para não usar a palavra malandramente, eles cobriram tudo com terra, o meu cano, a parte que vai para lá. Falei, por que isso está cheio de terra? Cavei, estava lá, buraco, sem cano, não está ligado ao cano da rua. Não, óbvio, não vai entrar água nunca. A gente nem adianta tentar, não sei que Deus faça um milagre ali e jorre água igual da pedra lá que Moisés orou e tocou. Fora isso, não vai ter água não. Então orem, porque amanhã eu estou lá e a gente precisa que eles resolvam isso até sábado. É uma necessidade urgente, porque a gente vai ter um evento grande das mulheres aqui, tá bom? Então são esses 2 motivos de oração para essa semana. Convidar as crianças aqui na frente para a gente estar orando por elas. Eles vão subir hoje? E os aniversariantes? Quem faz aniversário essa semana? De hoje, que é dia 9 até o dia 15. Tem alguém que faz aniversário do dia 9? Monteiro. Quando é, Monteiro? Quando é seu aniversário? 15, sábado? Maravilha, já vai comemorar trabalhando aqui. Que bênção, hein? Maravilha. Terezinha? Quando é? Dia 15 também? Vem aqui na frente vocês dois para a gente orar, as crianças, aniversariantes. Tem mais alguém que faz aniversário? Aí eu perguntando aqui, a dona Elma me mandou a tabela. Eu pedi para ela mandar a tabela para mim pelo WhatsApp, para eu não ter problema. E eu estou perguntando a todo mundo quando é que é. Tem a Nair, que foi da nossa igreja, hoje, dia 9. Tem a Vitória, filha da neta da Fernanda. A Nair faleceu ou não, né? Faleceu a Nair? Não foi só o maridão? Da Catarina? Então tem que riscar o nome aqui, eu não estava só. Ah, sim, teve sim. E a Vitória, a a neta da Maria Aparecida. Aproveitar que ela está aqui para falar o nome dela, que é a famosa conhecida como Fernanda, que não gosta de ser chamada de Fernanda. Ou de Maria Aparecida. Então temos esses 3 aniversariantes. Seu irmão, quando faz? Maravilha, dia 13, qual é o nome dele? André. O da Terezinha não está aqui, eu vou até falar com de casamento, né? Então,
Ah, é outra lista, tá? Porque eu não estou com a lista aqui. Tá bom. Vamos ficar em pé, amados. Vamos agradecer esse momento. Louvar o nome do Senhor. Bendizê-lo. Se você também tem uma necessidade, alguma coisa, aproveite essa hora, coloque o seu coração diante de Deus, coloque a sua enfermidade. Nosso Deus é poderoso. Pai, nós temos visto um milagre após o outro aqui. As tuas mãos têm sido boa para conosco em todo o tempo. Tivemos momentos difíceis que pessoas poderiam ter sofrido avarias grandes, como choque, no caso da minha filha que caiu desmaiada, mas aqui está bem. Temos, Deus, o Monteiro que está com um furúnculo grande no peito, mas o Senhor já, Deus, tem abençoado e tem diminuído. Tantas situações que nós passamos aqui de dificuldade. Lá na outra obra, um dos trabalhadores desceu escada abaixo, mas graças a Deus só ralou o joelho. Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado nos momentos difíceis. Mas também damos graças porque o Senhor tem feito os milagres também tremendos. Deus, a obra daqui tem andado muito mais rápido do que a gente tem pensado. As coisas têm sido feitas, Deus, muito mais hábeis do que imaginaríamos. Deus, nós te louvamos, temos ganhado coisas, Deus, temos, Deus, nossa conta, Deus, tem recebido ofertas generosas para construção e para alguma obra. Nós louvamos o Senhor, Deus, em todas as circunstâncias, seja no momento de dor, há um momento de alegria, seja no momento do aperto, no momento da abastança, nós temos visto as tuas mãos aqui neste lugar, ó Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós. E nós clamamos, ó Pai, que esse cuidado continue na vida do Rodrigues. Deus, tu sabes que teu servo está precisando. Tu sabes, ó Deus, que ele está num momento difícil, de fraqueza, de dor, ó Deus, de sangramento. E eu peço que o Senhor entre com providência na vida do teu servo. Que o Senhor vá ao encontro dele, Deus, agora, lá em sua casa. Toque, ó Deus, para que amanhã ele esteja disposto e bem para aquela operação. Que ele esteja completamente revigorado, ó Pai, e que a operação seja um sucesso para a glória do teu nome. Clamamos, ó Deus, que o teu servo que até hoje não foi desamparado, amanhã seja o selo final do seu cuidado sobre ele. Obrigado, Deus, também por essa situação que ainda vivemos aqui de falta d'água. Nós confiamos no Senhor, mas pedimos que o Senhor traga uma solução ainda esta semana. Que esses homens de Deus religuem esta água, conectem ao tubo, Deus, para que possamos naturalmente desfrutar, ó Deus, de um serviço que já deveria, Deus, estar funcionando. Clamamos que o Senhor mova corações, mova pessoas, que hajam pessoas que sintam, Deus, a necessidade de um ambiente que é aberto ao público, ter água. Pedimos que o Senhor vá à frente, Deus, amanhã, quando estaremos visitando aquela agência, que o Senhor prepare o atendente, que o Senhor prepare a equipe, que o Senhor prepare tudo para a honra e glória do teu nome. Deus, nós agora agradecemos, ó Deus, por esse momento de oferta. Obrigado por cada coração que doou livremente e amorosamente, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Obrigado principalmente, ó Deus, por essas crianças e esses aniversariantes. Louvamos, ó Deus, por cada um que está aqui na frente representando a Terezinha no aniversário de casamento com seu esposo. Que o Senhor derrame graça em suas vidas, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre este casal, de tal forma que eles possam juntos caminhar na tua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça um milagre cada vez maior e principalmente no esposo dela. Obrigado, Deus, pela tua serva que tem sido fiel, que tem demonstrado alegria, que mesmo, Deus, com dificuldade, sente prazer em estar na tua casa, que o Senhor possa dar cada vez mais da sua presença a ela. Clamo também pela vida do Monteiro, ó Deus. Deus, tu sabes o quanto esse homem tem feito aqui, Deus, ao ponto das pessoas olharem e falarem, ele tem 78 anos mesmo. Deus, revigora a força do teu servo, que ele seja um exemplo vivo de Isaías. Os jovens se cansarão, mas os idosos renovarão as suas forças no Senhor. Deus, que o Senhor dê graça a ele cada vez mais, que o Senhor dê vigor em sua casa, em sua vida, em tudo que ele fizer. Obrigado, Deus, por essas crianças. Estende as tuas mãos sobre eles, que cresçam fortificados no Senhor,
que cresçam, Deus, em graça, sabedoria, estatura, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos que a Tua bondade nos invada. Agora, Deus, tem tanta gente aqui que está com um aperto no coração, ou com uma gratidão, que o Senhor olhe para os nossos corações, que o Senhor olhe por cada anseio de gratidão ou de petição nesta manhã, e possa trazer resposta para nós. Pedimos, Deus, também pelo pregador desta manhã, o Teu servo pastor Tiago, usa ele mais uma vez, usa, Deus, para que a palavra em seus lábios seja poderosa, poderosa no nome de Jesus, para que nossos corações sejam confrontados, revigorados e transformados. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vou chamar o pastor Tiago. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Meu Deus. Bom dia! Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Vocês me assustaram agora. Muito bom, muito bom. Meu coração está meio fraco. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Vou chamar o Theo que vai fazer a leitura aqui para mim. Capítulo 22 de Salmos, nós vamos ver do verso 20, do verso 1 até o verso 19. Capítulo 22 de Salmos, do verso 1 ao verso 19. Peço aos irmãos oração pela minha vida, principalmente pela minha garganta, que eu comecei a dar aula, então é um desafio para mim, né, falar por muito tempo. Já comprei o microfone de professor, mas ainda não chegou, né? Então, olhem por mim, que você vai fazer essa leitura que já me poupa 19 versículos de leitura e eu vou acompanhando com ele, tá bom? Todos acharam, irmãos? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodeiam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor,
não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Pode ir lá, obrigado, tá? Verso 19, mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Deixa marcado 22 e vamos fazer uma leitura de apenas um versículo no capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então você volta lá para o 22, que é onde a gente vai iniciar essa mensagem. Essa é uma mensagem diferente para a gente, diferente também para o meu coração, porque ela é uma mensagem que não surge de grandes estudos, de grandes análises, de grandes reflexões teológicas. Ela surge de um contato com uma pessoa que está sofrendo. Eu fui visitar uma pessoa essa semana que está passando por um momento muito difícil e eu fui para edificar essa pessoa, né? Porque quando alguém está doente, a gente vai visitar, quando alguém está sofrendo, a gente vai visitar. E eu fui visitar essa pessoa e a gente estava conversando e a gente chorava e ria, né, ao longo da conversa. E no meu coração, naquele momento, essa mensagem não é minha, a gente compôs junto, a gente conversou junto, e eu estou trazendo aqui basicamente as reflexões que surgiram de uma troca entre eu e essa pessoa. Então, por isso que ela é muito cara aos nossos corações, e é importante que a gente reflita o que o texto está propondo e cada ideia que vai surgir para a gente, e principalmente com a conclusão em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós lemos. Então, primeiramente, no Salmo 22, os 2 primeiros versos, ele anunciam uma ideia que às vezes é incomum nos meios evangélicos, de que os santos sofrem, adoecem e sentem dores. Sofrem na sua alma, sofrem no seu corpo, sofrem com as circunstâncias da sua vida. Em meio a esse desespero de dor, o Salmo 22 ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio? Por que o teu auxílio demora? E por que as palavras da minha boca não são respondidas? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves, e de noite não tenho sossego. Então esse salmo é de alguém que realmente está sofrendo, sentindo as dores, sentindo a amargura, e clamando a Deus, pedindo ajuda, lançando sobre ele os seus sentimentos de dor. É como se não houvesse uma resposta, é como se o silêncio fosse a única resposta em meio àquele sofrimento. É como se Deus estivesse longe e Ele está expressando os sentimentos reais que estão em seu coração. Senhor, eu clamo a noite toda, me ajuda, e espero uma resposta. E em troca ao que eu escuto, o silêncio. É como se Deus não estivesse atingindo, como se Deus não estivesse tocando. Então o Salmo 22 começa a partir dessa reflexão do sofrimento. Porém no verso 2, no verso 3, quer dizer, ele coloca uma contraposição em relação a isso. Ele está falando assim: eu estou clamando e tu não me ouves. Contudo, porém, todavia, entretanto, eu sei que tu és santo. E eu sei que tu habita entre os louvores, eu sei que tu habita nos louvores de Israel. Ele está falando assim, ó, esses são os meus sentimentos, é assim que a minha alma está se colocando, mas no meu entendimento eu sei que o Senhor é bom.
Eu sei da bondade do Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele santo que nunca mudou. E a partir do verso 4, ele começa algumas afirmações sobre o quanto ter a confiança em Deus lhe traz a partir da história. E ele começa a dizer assim, olha, em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Como esse é um salmo de Davi, a gente tem um entendimento que Davi está olhando para trás, e ele está falando de Abraão, Isaac, Jacó, ele está falando do povo no Egito, do sofrimento que foi passar 400 anos ali de sofrimento, de perseguição, mas de uma saída maravilhosa, de uma chegada à terra de Canaã, e como essa chegada foi espetacular, um Deus que nunca abandonou o seu povo, que o povo pecou, que no período de Juízes foi um período terrível, mas que o Senhor ainda esteve com ele, ainda o esteve guardando, ou seja, a história mostra a bondade de Deus. Então esse é um segredo que a gente compartilha constantemente aqui com os irmãos, de que quando ouvirmos o silêncio do Senhor, de quando a dor ela for extensiva, de quando o sofrimento parecer que não passa, precisamos lembrar do Deus que atuou na história, e como a sua atuação ela foi maravilhosa, e como ele nunca abandonou nenhum dos seus. Ou seja, se ele, é o que o salmista está fazendo, se o Senhor não abandonou ninguém de Israel, se o Senhor esteve com eles até o fim, se o Senhor os trouxe até aqui, o meu sofrimento não é o fim para mim, porque eu sei que o Senhor esteve com eles até o fim, o Senhor também estará comigo. Então é isso que ele está fazendo. Senhor, eu sei que tu és santo, eu lembro que o Senhor fez na história de Israel, e eu trago isso para mim como uma esperança. Tranquilo? Então no momento de dor, de angústia, quando parecer que Deus está ausente, lembra da história. Lembra do Deus que atuou na sua história, na história dos seus, na história daqueles próximos, nos tantos testemunhos que você já ouviu. E lembrando disso, você vai ter um alento para o seu momento. Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou naquele momento, não vai ser agora que o Senhor vai me abandonar. O salmista continua dizendo, apesar de eu lembrar da história, apesar do sofrimento que eu tenho vivido, apesar de eu ter essa confiança no Senhor, ainda assim, não muda a minha situação. Ele, a partir do verso 6, ele diz assim, ó, mas eu sou verme e não homem, não sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Ou seja, a situação está tão difícil, e as pessoas que estão ao redor, ao invés de o incentivarem, ao invés de o ajudarem, fazem ao contrário. Perguntam para ele, cadê o teu Deus? Não falou que ele ia te livrar? Não falou que ele ia te ajudar? Não mostrou a sua confiança? E aí? Cadê? Onde é que ele está? Às vezes, irmãos, a gente arrisca tudo pelo Evangelho. Tudo. E em alguns momentos parece que não se tem uma resposta imediata, ou seja, a resposta que as pessoas estão esperando. Eu lembro de uma vez, quando eu estava perto do casamento com a Thaís, eu estava trabalhando em um lugar, e casamento é muita dívida, irmãos, é difícil, tem que correr atrás de um monte de coisa, e a coisa não dava certo. É difícil, né? Tem que o casamento, tem imóvel, tem casa, tudo ao mesmo tempo. E eu lembro que chegou um mês que não dava, irmãos. Na época lá, dinheiro ainda valia alguma coisa, né? Hoje em dia vale cada vez menos, mas eu lembro que para pagar tudo naquele mês, faltavam R$200. E R$200 era, hoje eu nem sei quanto daria mais de 1.000, sei lá, né? Há 15 anos atrás, R$200 era alguma coisa. E faltava um X para alcançar aquele valor. E no meu trabalho, eu preocupado, conversando com meus amigos e até alguns da igreja, eu falei assim, olha, eu acredito que o Senhor vai ajudar. Porque eu não estou fazendo gasto demais, é o dinheiro que está curto, as coisas são difíceis. Surgiu uma coisa, de repente, eu não tenho o que fazer. E ele falaram, mas Deus não faz cair dinheiro do céu não, Tiago. Aí eu falei assim, gente,
Eu vou até onde Deus der, mas eu creio que até o fim Ele pode fazer. E aí ficou todo mundo naquela coisa, vamos ver o que teu Deus faz. Aí eu falei, então vamos ver. E nada acontecia, irmãos. Aí, quando eu fui ver na minha conta, caiu R$220. Aí eu falei, opa, maravilha, né? Vou tirar 20 do dízimo e os 200 paga. Só que tinha um problema. Para eu entrar nessa empresa, eu pedi demissão da outra. Então o que eles fizeram? Eles depositaram o meu adiantamento, que não era para eu receber, porque eu já tinha saído da empresa, pedi demissão, e quando eu pedi demissão eu ia sair era devendo, né? Porque tem um monte de burocracia e tal. Aí eu fui na empresa com os 220, fui lá para a mulher e falei, olha, eu quero um recibo, eu quero devolver esse dinheiro. Ela falou assim, meu filho, vai ser tão difícil para mim explicar para a empresa que eu tenho que devolver esses 220, que era seu, que não é seu, que é seu, que não é seu, que vai voltar para a empresa, é melhor você ficar com esse dinheiro, vai me ajudar mais, vai atrapalhar menos a empresa. Eu falei, é assim, né? Então tá bom, vamos embora. Então foi uma bênção. Mas no mês seguinte, irmãos, eram 2 parcelas, uma de 200, outra de 200, a mesma coisa. Falei assim, aí o pessoal, agora eu quero ver o teu Deus, Thiago, agora sim. Aí eu falei, gente, eu vou até onde Deus alcança, mas se Deus quiser fazer, Ele pode fazer acontecer algo maravilhoso. Então vamos ver, ficou todo mundo naquela expectativa. E aí, Thiago, caiu o dinheiro? Nada, gente, está difícil. Chega no dia, perto ali de pagar a dívida, eu recebo uma mensagem que eu tenho que pegar R$235 do meu fundo de garantia. Eu falei, que fundo de garantia é esse? A primeira empresa que eu assinei carteira, quando eu tinha 17 anos, quando eu saí da empresa, eles me deram tudo que me pagaram, só que ficou faltando um resquício de FGTS. Eles depositaram R$50, quando eu tinha 18, depositaram R$50 de FGTS. Juntando aquele valor todo, que era um resquício para eu receber, quando eu fui receber, naquela semana que eu mais precisava e que Deus estava me ajudando para esse casamento acontecer, que foi de Deus, era de semana de eu receber os R$235. Glória a Deus, obrigado. Aí quando eu cheguei e falei, ainda assim as pessoas duvidaram, falaram, não acredito. E mês que vem? Eu falei, não, mês que vem eu não vou me endividar, né? Eu não preciso, eu vou continuar aqui para que o Senhor continue ajudando. Ou seja, irmãos, em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, o Senhor é o Deus que nos ajuda de formas maravilhosas. Mas às vezes parece que aquele que está ao nosso redor está olhando e está dizendo assim, eu quero ver o Deus dele mesmo. Eu quero ver se vai acontecer. Eu quero ver se assim vai ser. Porque da mesma forma, irmãos, que eu vivi esse milagre maravilhoso, eu vivi momentos em que Deus não fez um milagre. Em que a coisa não aconteceu. Em que a dívida veio e o dinheiro não tinha. Mas ainda assim o Senhor me mostrou, eu não vou te abandonar. Eu vou estar do seu lado em várias circunstâncias. Então nós temos que lembrar disso, dessas coisas. Eu me lembro disso e me dá uma esperança. Eu falo, não, o Senhor já fez, já agiu ao meu favor, Ele vai continuar agindo. É o mesmo com o salmista. Só que quando chega no verso 8, 6 e 8, ele continua dizendo, Senhor, eu sei até o que tu fez, mas para mim, eu continuo sendo um verme, eu continuo sendo desprezado, eu continuo sendo aquele que está passando por momentos difíceis, e está doendo, a dor está difícil. Porque mesmo, irmãos, a caminhada cristã, mesmo tendo todos esses testemunhos, eu confesso aos irmãos que no final do ano passado, eu cheguei ao final do ano com um coração temeroso. Temeroso pelas dificuldades que o Brasil está enfrentando, temeroso pelas circunstâncias da minha casa, por tantas outras coisas em relação ao trabalho, em relação à vida comum, à vida de casa. Eu falo, Senhor, será que vai dar? E eu me preparei, irmãos, para viver o pior final de ano e o pior início de ano, considerando todas as circunstâncias que envolviam a minha casa. E o temor veio mesmo eu conhecendo esse Deus grande, sabendo tudo que Ele já fez na minha vida, sabendo tudo que Ele pode fazer. E sabe o que acontece, irmãos? Eu termino 2024 e começo 2025 como os anos da maior esperança da minha vida. Do melhor momento para se viver. Então eu me envergonho. Por que eu me envergonho? Porque mesmo quando as circunstâncias estavam apertadas, meu coração temeu.
E eu tive que lutar contra o meu coração e compartilhar com a minha esposa. O meu coração está querendo dizer que não. Eu estou falando para ele, vai dar certo. O meu coração está querendo dizer que não. É uma luta, irmãos, pela fé. É uma luta para acreditar e para confiar no Senhor, mesmo em momentos tão adversos. Não pensa que quando a luta vem, você vai falar, que maravilha, vem luta, me abraça. Anda comigo, luta. Não, irmão. É você querendo se apartar dela. Vai para lá, vem para cá. Tem cristão que já gosta, né? Não pode ver uma fornalha que quer entrar e já está chamando o anjo, né, para andar com ele. E aqui é interessante isso, irmãos, que ele está dizendo, Senhor, eu conheço a história e tudo que tu faz, mas para mim, ainda assim está doendo. É uma sinceridade diante de Deus que para mim é muito importante. E aí no verso 9 e 10 ele diz assim, ó, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando os seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Ou seja, irmãos, você percebe? Vem a desconfiança. Senhor, eu sou um verme, estou sofrendo. E vem logo a confiança. Mas eu sei que tu está no controle da minha vida. É uma expressão dos sentimentos adversos, mas é uma outra expressão confiada com a sua mente naquele Deus que você conhece e que tem se manifestado para você constantemente. É um ato de dor que veio no seu coração e você diz, Senhor, parece aqui que o Senhor me abandonou, mas logo depois diz, mas eu sei que o Senhor não me abandonou, porque o Senhor não abandona os seus. Senhor, aqui está doendo, eu estou me sentindo como um verme, mas eu tenho que lembrar que o Senhor é o meu Deus desde o ventre da minha mãe. É uma luta aqui pela fé, irmãos, é uma luta por se manter fiel em meio à dificuldade. Você está lutando para ser fiel em meio à dúvida, em meio ao sofrimento, em meio à dor? Lutando com todas as suas forças? É o que o salmista aqui está fazendo. Então ao Senhor ele pede socorro. No verso 11 ele clama de novo, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Tem situação, irmãos, que nem o pastor ajude. Olha que o nosso pastor é bom, né? Mas tem situação que nem ele ajuda. O pessoal lá na escola falando assim, eu falei assim, ó, pode apertar ele que o homem é bom. Aí ele, não, Thiago, não faz isso não, já estou apertando, gato, ainda fica incentivando. Que o amigo não ajuda, que o vizinho não ajuda. Tem situações que o médico não vai ajudar. Mas o Senhor é aquele em que, se Ele estiver perto, agindo ao nosso favor, nada o irá impedir. Você vê, ó, Senhor, eu confio em Ti, não te alongas de mim, não há quem me ajuda. E vem logo no verso 15, ele diz assim, ó, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem sobre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Então a conversa que eu tive com essa pessoa foi uma conversa que girou nesse turno que eu estou passando para os irmãos. O sofrimento, a confiança. O sofrimento, a alegria. A dor e o prazer de estar na presença do Senhor. E em meio a tudo isso, irmãos, nós caminhamos para uma ideia clara de que sentir dor não é algo que seja alheio à vida cristã. E o verso 14 e 15 diz assim, ó, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Então, às vezes, sabe quando o coração está derretido? Quando o coração está meio fraco, né? Qualquer coisa já dá aquele abalo. Em quem que nós vamos nos refugiar quando isso acontece? No Senhor. Abraçar o Senhor. Mas
O que mais nos chamou a atenção, irmãos, para mim e para essa pessoa, é que todo esse verso, ele fala do sofrimento de um homem, mas ele aponta os sofrimentos do Messias. Ele aponta para um Cristo que irá sofrer. Ou seja, a gente está olhando para o sofrimento de um homem que carrega o peso da sua vida, mas ele aponta para um homem que carregará o peso de todos os santos, da vida de todos os eleitos. Então o texto tem várias questões. Ele fala assim, a minha alma está angustiada até a morte. É uma frase que aparece em Mateus capítulo 26, 38. Jesus dizendo, olha, a minha alma está angustiada até a morte, triste, amargurada. Jesus por 2 vezes chorou, irmãos. Então, como homem, ele sentiu as dificuldades da vida. O verso 16 diz que transpassaram-lhe as mãos e os pés. De quem as mãos e os pés foram transpassados? Furadas, rasgadas, do nosso Senhor Jesus Cristo. Partiram as suas vestes, está no verso 18. E em Mateus capítulo 27, verso 46, diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a expressão que inicia o capítulo 22 de Salmos é uma expressão que Jesus na cruz traz o salmo de volta e fala: Senhor, eu quero lembrar do clamor de Davi. E ele fala de um abandono que se é percebido naquele momento. E aí, quando a gente chegou nesse ponto, irmãos, só teve uma coisa que veio na nossa cabeça: de que todo o sofrimento de Cristo reunido foi por mim e foi por essa pessoa, foi por você. Automaticamente, quando a gente colocou o nosso sofrimento diante do sofrimento de Cristo, que foi pela nossa vida, um sentimento tomou conta daquele lugar onde a gente estava. Foi um sentimento de constrangimento total. Constrangimento, irmãos, diante de um amor tão incalculável, tão grandioso, tão majestoso. Então nós que estávamos clamando pelo sofrimento, passamos a finalizar aquele momento em gratidão diante do Senhor. E chegamos a uma conclusão, irmãos, estranha. Sabe qual é a conclusão estranha? De que se o Senhor não fizesse mais nada por nós, a partir daquele momento, ainda assim nós estaríamos devendo. Se Ele não fizer mais nada a partir de hoje, nada, me deixar a minha própria sorte, Tiago, você se vira com as suas dívidas, você cuida da sua saúde, ainda assim eu estaria devendo ao Deus tão grande que na cruz me salvou pela eternidade, que um dia eu vou encontrar com Ele para sempre. Olhar para esse amor, irmãos, é entender o que Paulo está dizendo, porque o amor do Senhor nos constrange. Eu vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento vem porque nós julgamos assim, que um morreu. Então, quando ele morreu, todos morremos. Morre um velho homem e tem a possibilidade de nascer um novo homem. Então, constrangidos pela bondade e amor, o texto vai dizer ao longo de Coríntios, principalmente a partir do verso 18, que o Senhor nos deu reconciliação com Cristo. Essa reconciliação veio como pagamento de dívida. Ele morreu por nós em nosso lugar para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. Então tudo isso está dizendo a partir do verso 18. E tudo isso provém de Deus, a qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existe um pecado grave na humanidade. Eu vou pegar meu grande amigo, maior amigo Paulo, tá? Tem um grande pecado. E esse pecado tem que ser imputado. Quer dizer, o Paulo tem que ter a culpa desse pecado. Então vai chegar lá diante do juiz, essa culpa tem que ser colocada diante de Paulo. Nosso amigo Paulo, Paulão, né? O medo e o terror dos ratos. Nosso amigo Paulo. Mas quando isso deve acontecer, quando mesmo com todas as suas dificuldades, em vez de ele receber a culpa, quem recebeu a culpa foi Cristo na cruz, por ele, para que ele tivesse vida. A dívida que havia sobre o Paulo, sobre o Theo, sobre o Tiago, sobre o Felipe, ela é, de certa forma, lançada em Cristo, para que nós tenhamos a liberdade de entrar diante do Senhor como reconciliados. A inimizade era tão grande, o afastamento era tão grande, mas em Cristo fomos colocados novamente em Deus. Aquilo que rompia a nossa ligação se torna em união com o sangue de Cristo. Estamos unidos em Cristo e podemos chegar diante de Deus livres, em liberdade. Chegar ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso, o Rei do universo, e dizer: eu chego à tua presença como um filho. O Paulo pode dizer isso, eu posso dizer isso, você pode dizer isso. Mas isso veio com o sofrimento. Então isso é constrangedor. Sabe por que é constrangedor? Porque se você faz, eu sou uma pessoa muito grata, assim, né? Quando alguém faz alguma coisa por mim, me dá um presente só para você ver, faz um teste. Eu vou te abraçar, eu vou ficar numa alegria só, faz esse teste. Porque, irmãos, há no nosso coração, no meu coração, um sentimento de gratidão quando alguém faz alguma coisa pela gente. E tem coisas que as pessoas fazem que você percebe que não tem o que você possa fazer para pagar, né? Mas aí você tenta compensar isso de alguma forma, né? Mas ainda assim é difícil. O que nos constrange no amor de Cristo é que se a gente gastar a nossa vida inteira, a gente não chega a 1% do que Ele fez por nós. Aí é constrangedor. É uma entrega em relação àquele amor que vem até nós. Você não tem como pagar, eu vou receber Ele de bom grado e eu vou te amar até o fim. Mas há um outro constrangimento que eu vejo que Paulo ele coloca aqui, é que constrangidos pelo amor de Deus, devemos viver uma nova vida. Ele fala sobre a morte, verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Temos que ser constrangidos, irmãos, a viver em santidade, pelo amor de Deus. Tiago, eu não posso pagar o que Ele fez, não pode. Mas que você seja constrangido quando o pecado bater a sua porta e você olhar para o amor de Deus, e você olhar para o temor de Deus, você dizer assim: eu tenho que lutar contra isso, porque Ele morreu por mim, porque Ele deu a vida por mim, porque Ele me amou. Essa pode ser e deve ser uma grande motivação para você. Seja constrangido pelo amor, constrangido ao ponto de você querer amar mais ainda o Senhor, querer ainda mais se entregar a Ele e querer ainda mais viver em santidade até o fim. Esse é um dos meus maiores sofrimentos, quando o pecado me pega desprevenido.
quando você está desatento, quando você não ora o mínimo necessário, quando você não lê a Bíblia o mínimo necessário, quando você não se dedica ao mínimo necessário daquilo que o Senhor chamou. Eu não olho para uma relação com Deus e digo assim, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou perder alguma coisa. Senão, eu olho para cada momento de fraqueza da minha vida, não só hoje que eu tenho estado fiel ao Senhor, mas também em períodos anteriores, em que da minha adolescência, que eu fiquei afastado do Senhor, e eu olho para tudo isso, e eu olho para momentos e eu falo assim, Senhor, como eu pude pecar contra esse Deus tão maravilhoso? Que constrangimento, irmãos. Às vezes eu me ajoelho, irmãos, e clamo ao Senhor, e a minha oração é constante, Senhor, eu quero ser santo, como santo é o Senhor, eu quero ser santo. Porque, irmãos, Ele é tudo o que nós temos, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso coração fora do peito, sem Ele não tem vida, irmãos. Como é que pode a gente que ama esse Deus tão maravilhoso, que nos amou primeiro, ainda assim queremos viver uma vida distante dele? Não é possível, irmãos. Então que esse constrangimento seja um motor para a gente viver em santidade. Tiago, está difícil lutar contra aquele pecado. Não sei, já fiz, já aconteci. Toma essa motivação, olha para o amor de Deus e luta. Tiago, não consigo orar, olha para o amor de Deus e se levanta. Veja o Senhor clamando para os seus discípulos e dizendo assim, nem uma hora você pode meditar comigo, pode ficar comigo, pode vigiar comigo. Se está difícil passar pela dor, se está vindo vontade de reclamar, não reclama, olha para o amor do Senhor e tenha nele motivação. Se você está pensando em desistir, olha para o amor do Senhor, toma a sua cruz e caminha e continua caminhando, lembrando, Ele sofreu por mim, eu vou continuar, eu vou ser constrangido por esse amor até o fim. Se tem alguma outra coisa que eu não disse, aplica para a sua vida e saiba que no amor do Senhor, porque o amor dele não está firmado nas nossas condições e nas nossas capacidades, está firmado nele mesmo. Pelo amor do Senhor você pode continuar, você deve continuar, você deve ir até o fim. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da tua igreja. Eu quero clamar, Senhor, por aqueles que sofrem dores nesse momento, angústias e sofrimentos, ó Pai. Alguns sofrem perdas, como nós temos orado aqui por um pastor que faleceu, pela sua família, que está hospitalizada, por uma igreja inteira que sofre, Senhor, por tantos que têm tido perdas, por outros que estão doentes, ó Pai, na iminência de momentos difíceis, mas também por aquele que está aqui nesta manhã, Senhor, e que está tendo algum tipo de sofrimento, de dor, e achando que os dias são mais difíceis do que deveriam ser, ó Pai, eu peço a tua misericórdia. Eu peço o teu toque, Senhor, o teu bálsamo sobre essa vida. Que o teu filho possa entender que esse cansaço não vai ser para sempre, que essa dor não vai ser para sempre, de que a ausência não vai ser para sempre. Ajuda a tua igreja, ó Pai. Ajuda a minha família. Ajuda os meus irmãos em Cristo, Senhor. E que essa palavra possa ser um canal para que eles possam se levantar em Ti, firmados no Teu amor, que excede todo entendimento, Pai, que eles possam entender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, que nós não vamos entender. Cuida dos seus, ó Pai. Cuida, ó Pai, nós clamamos a Ti e já Te agradecemos por ser o Deus que o Senhor é. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que tem feito, por tudo que hás de fazer. A tua igreja te adora, a tua igreja te bendiz, a tua igreja te louva, porque Tu és o Deus das nossas angústias, Tu és o Deus das nossas alegrias, Tu és o Deus que não nos desamparou, Senhor, e não nos desamparará. Nós cremos em Ti até o fim.
lançamos sobre Ti os nossos sonhos, ó Pai, os nossos projetos, os projetos dessa igreja, Senhor, da obra que se tem para fazer, do tempo para se construir. Senhor, está tudo lançado em Ti, Senhor, nosso coração descansa em Ti, ó Pai. Nos dá vigor, Senhor, para viver o Teu amor com todas as nossas forças, com todas as nossas forças. A Ti eu louvo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E com a Tua Igreja Batista Nova América, e todos dizemos amém. Faz a sua oração silenciosa, fique à vontade, Deus abençoe.